Amado Deus e eterno Pai, ó Deus, usa a tua filha nessa data especial, que nós possamos ouvir sim a tua boca, como sempre ouvimos, sim. Aleluia. Abençoa cada um que vai ouvir a tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu já passei meu aniversário em muitos lugares. Até porque já vai uns aninhos aí em cima, gente. Já vão 52 primaveras, já passou uma opção de aniversário. Eu já passei aniversário no monte. Que eu me lembre, né? Mas eu nunca passei aniversário em cima do púlpito. Então é diferente. E essa palavra que Deus me deu lá em Eclesiastes 7, pode ir procurando, não foi hoje que ele me deu não, já tem um tempinho. Uma semana ou duas. Eclesiastes 7. Ele me deu essa palavra num dia que eu não estava muito bem, num dia que recebemos algumas notícias ruins com relação à saúde. Ele me deu essa palavra num dia que eu estava buscando uma palavra de alegria. Mas essa palavra aqui é uma palavra que o título fala das vantagens do sofrimento. Então, no dia que eu queria uma palavra feliz, ele me deu uma palavra assim meio pesada, meio dura, sabe, irmãos? Mas que para mim foi uma aula de sabedoria. Eclesiastes é depois de Salmos e os Provérbios, depois vem Eclesiastes. Também conhecido como Eclesiástico 7. Ou o livro do pregador, escrito por Salomão. Difíceis perguntas que Salomão fazia e Deus deu essa resposta aqui para ele. Eu sempre desconfio de vocês, eu sempre acho que você é uma surpresa. Então eu já falei para o Jó, se tiver uma surpresa, a toalha está ali. Ai, vocês são muita bênção para a minha vida. Mas vamos ler aqui Eclesiastes 7, que diz assim: olha, eu num dia que eu estava querendo assim alegria, querendo uma palavra de vitória, num dia que o médico falou não coisas muito boas para o Jorge, mas a gente não se fia só em palavra de médico, Deus falou assim para mim, versículo 1: melhor é a boa fama do que o melhor unguento, ou seja, do que o luxo. Melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Já vou falando, você está vindo do médico, está tratando de doença, o médico fala que o negócio não está muito bom, aí Deus fala, melhor é o dia da morte. Tu já dá um passo para trás e fala, poxa, Jeová. Mas ele falou mais: melhor é ir à casa onde há luto do que a ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Sente-se, eu vou explicando, mantenha essa Bíblia aberta, que são muitos versículos, em cada um Deus fala uma coisa, e como eu estou dizendo, num dia que eu estou esperando um banquete, hoje é meu aniversário, é dia de festa, e aí Deus fala assim, melhor é ir à casa de luto do que ir à casa onde há um banquete. Você fica melhor, sabe? Você fica mais, como é que eu vou dizer? Mais pensativo nas coisas. Você fica meditando, poxa, o que será que é melhor? Não vou dizer que não vou ficar feliz com o bolo que o irmão pode me dar, mas um banquete passem. Agora, a hora do luto, a hora da tristeza, é melhor do que o riso, porque você medita para onde você vai, aonde você vai passar a eternidade, o que você vai fazer. E ele continua falando, versículo 4: o coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Também isso é vaidade. Então, quer dizer, muitas vezes a alegria não leva ao real contentamento. Não. Muitas vezes a alegria é um momento de tolice. Muitas vezes a alegria é levada por um falso momento de alegria, uma falsa bebida, uma falsa interpretação. É muito profundo isso aqui, irmãos.
sabedoria, sabe? Essas palavras. E ele continuou dizendo, eu li esse versículo, eu li tudo, eu li até o versículo 20, vou ler com os irmãos. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim de todas as coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga no seio dos tolos. A ira se abriga no seio dos tolos. Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que esse, porque nunca com sabedoria iria perguntar isso. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela se tiram proveito os que veem o sol. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro, mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Isso é explicação até porque eu estava sentindo, irmãos. No dia da alegria, fica feliz, mas no dia da adversidade, pensa, raciocina. Pensa por que você está passando por aquilo, por que Deus permite passar por aquilo. Até isso ele dá a resposta. Para que o homem não saiba do seu futuro, para que o homem não saiba o que há de vir pela frente, confie fielmente nele. É duro, mas é verdade. E eu estava lendo essa passagem, sabe? Eu li essa passagem, como eu estou dizendo, no momento de preocupação. E aí eu estava pensando numa coisa que meu irmão falou, numa pregação que ele viu da igreja que ele congrega na igreja do Silas Malafaia. E o Silas Malafaia falou exatamente o que está no versículo 17. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Irmãos, Deus me deu esse versículo e eu estava pensando nele. E quem sou eu para pensar que eu vou pregar igual o Silas Malafaia? Porque é muito profundo, sabe? E você tem que ter uma interpretação da Bíblia, não só para o momento que você está vivendo, mas para um todo. Entendeu? Para um todo. Porque aqui, o que ele me falou com isso tudo que eu estava passando? Eu estava esperando uma palavra de vitória. E ele falou, na luta, considera a luta também. Considera que você não está passando essa luta à toa. Considera que você não está sofrendo à toa. Não considera que ele não está vendo, não. Considera que ele está vendo. Considera que ele permite você passar por essas coisas para que você não saiba o futuro. Porque você sabendo o futuro, você fica muito garantido, Senhor, de si e não vai confiar nele. Que palavra complicada, que palavra profunda. E aí quando ele fala assim, não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Não é que ele está falando para você não ser correto. Não é que ele está falando para você ser incorreto. É que ele está falando que se você levar tudo a ferro e fogo, você não vai entender. Se você for procurar certeza, justiça em tudo, não existe, irmão. O único que existe justo foi o nosso Senhor Jesus. Se você for procurar coisas arraigadamente, você é capaz até de morrer fora do tempo. Porque você pode ficar preocupado e não entender uma certa coisa e se corromper por aquilo, irmão. Porque existem as doenças psicossomáticas. Essa semana uma pessoa falou para mim, eu com uma dor na nuca terrível, a pessoa falou. E aí minhas filhas falaram, vai no posto, e eu fui no posto e eu não tinha nada. E as pessoas falaram lá, você está nervoso. Às vezes o nervosismo gera sintoma na gente que você nem está com nada, fisicamente. Mas você já está mentalmente. Aí aquilo já perturba, irmãos, aquilo já perturba. Aí ele foi pensar e ele falou assim, uma conta muito grande que eu tinha para vencer. Irmão, eu também tenho conta, você também tem conta. Hoje eu estou com conta e estou dura. Se eu pagar, amém. Se eu não pagar, Deus vai me dar uma solução lá na frente. Eu não posso me corromper por essas coisas. Eu não posso me corromper por essas coisas que corrompem uma coisa muito mais séria, que é a minha saúde, que é a minha alegria. Eu hoje estou fazendo aniversário. E aí uma amiga minha de faculdade me ligou e me deu parabéns, sabe, aquela consideração. E eu falei, já estou naquela frase de velho, eu agora só quero saúde. E ela falou assim, mas felicidade é bom,
Felicidade faz bem à saúde. Então, se você é feliz, o seu rosto resplandece. E nem sempre a felicidade está na saúde, irmãos. Tem gente que não é sadio, mas é feliz. Você tem que ter a palavra quando você está sadio e quando você não está. Nós passamos por um processo que nós fomos ao médico, e o médico falou para o Jorge que ele estava com a glicose muito alta. Dieta zero para esse homem, que quer comer 7 linguiças. O médico falou, pode comer linguiça. Ele, estou animado. Não, doutor, não deixa não, porque ele quer comer 7 de uma vez. E 2 ovos fritos. Então, às vezes, você tem que maneirar da sua conta, do seu jeito, do seu, sabe, do seu estado. Deus vai fazer um milagre sim, mas ele às vezes ele quer que tu dê uma maneiradinha, sabe? E você não pode limitar Deus, você não pode ficar infeliz por causa de uma situação que você não domina. Porque sua vida está na mão do Senhor. Amém? Amém ou não amém? Porque você não sabe o seu futuro, você não sabe o dia de amanhã, você não sabe por que você está passando isso hoje. Pode prestar, pode servir para outra coisa, pode servir para um testemunho. Como ele fala, eu passei por um câncer, ia morrer mesmo, irmão, ia morrer. Podia não estar aqui nem para dar parabéns para mim, mas Deus deu oportunidade, sabe? E aí as notícias vão crescendo, e aí aquilo vai agigantando e você vai ficando ruim. Aí ele falou assim, ele falou assim, estou com a vista toda embaçada. Aí nós fomos no médico, o médico começou a falar de glicose, de diabetes. Eu falei, está com a vista embaçada? O médico falou, é diabetes. Tem que ver fundo de olho, tem que... Apavorou, irmãos, apavorou a situação. Aí o Jorge saiu, foi na cidade, comprou um óculos para perto de R$20 e está enxergando tudo. Irmão, não era diabetes nada, era vista cansada. Esse homem está precisando de óculos e não bota. E às vezes a gente bota a culpa na doença e não era doença nada, um óculos de camelô. Está enxergando tudo. Abriu-se a visão. Então tem coisa que a gente bota na conta do diabo, na conta da doença, que nem é. E só vem para apavorar, e já te apavora. Porque se você for ouvir tudo que você está ouvindo, sabe? Você se abala. E nesse momento que ele passou por esse diagnóstico, vai ter que fazer uma dieta, vai ter que ficar mais regrado, vai ter que fazer mais exercício. Uma pessoa, nesse momento, uma amiga ligou para mim. Uma amiga mandou uma foto no zap, ela no hospital. Aí ela falou assim, poxa amiga, eu não saio daqui. Toda semana eu venho nesse hospital, toda semana eu passo mal, eu estou sentindo alguma coisa, sabe? Minha glicose sobe, minha glicose desce, minha pressão não sei o que, e eu não saio daqui. E eu venho aqui, o médico vem e não resolve nada, e eu volto para casa e passo mal de novo. Irmãos, e ali eu dei uma palavra para ela, de uma força que eu não tinha. Até de um testemunho que eu não estava vivendo, porque eu estava passando pela mesma situação. Mas eu dei uma palavra para ela, do que ela devia fazer, de como ela devia proceder, de como ela devia confiar em Deus. E sabe o que aconteceu? Essa semana ela melhorou. Ela falou, olha, melhorei. Agora toda hora ela tira a glicose e me manda 84, 97. Baixíssimo, irmão. Baixíssimo. No limite a Deus não. Sabe, não é porque eu estou doente que eu não posso orar por você e você ficar curado. Porque Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. Então, nós temos que ter palavra para edificar as pessoas. Eu não estava num momento bom, e eu tinha a obrigação de dar uma palavra para minha amiga que estava no hospital, que estava passando mal, que estava sem esperança. E graças ao nome poderoso de Jesus, ela se levantou. Se você crê nisso, diga amém, dê glória. Porque Jesus é poderoso para nos curar em qualquer situação, como eu estou dizendo, para usar quem Ele quer, para fazer como Ele quer. E essa palavra é muito elucidativa, porque Ele fala assim, quem pode corrigir aquilo que Deus fez todo? Como é que você vai corrigir aquilo que Deus fez? Não tem como, irmão. Não tem como. Está aqui em algum lugar que eu não estou vendo agora. Mas nós lemos esse versículo aqui. Como você pode corrigir aquilo que Deus fez? Se foi Ele que fez, Ele faz da forma que Ele quer. Ele faz como Ele quer. Ele faz do jeito que Ele quer. Irmãos, tem hora que eu falo, que eu vejo a situação. Esse mês foi um mês muito apertado. Não tinha condição para pagar o aluguel mais uma vez. E você não vê solução de um lado, você não vê solução do outro, você não vê providência. Tem hora que eu viro para Deus e falo assim, Senhor, qual é o plano? Porque eu não sei. Qual é a estratégia? O que vai acontecer? Qual é o milagre?
Se você está nessa situação também, imagine-se nessa situação. Senhor, eu não sei o que fazer, qual é o plano? O que nós vamos fazer? Eu não sei, irmão. Mas Deus está abrindo a porta, Deus está botando o chão e eu estou pisando. Se você está pisando nessa fé também, dê glória e dê aleluia. Porque tem hora que você não vai saber o que fazer. Por quê? Porque Deus muitas vezes não permite você saber o futuro. A gente não entende o que Deus faz, irmão. A gente não entende o que Deus fala. Eu tenho 2 dias que eu estou pronta, preparada, me preparando para ir num hospital fazer uma visita sobre uma pessoa que está doente. E aí na hora que nós estamos saindo, na correria, se arruma, toma banho, faz não sei o que, o Jorge fala assim, sinal vermelho. O Jorge só fala quando tem certeza. Então foi preciso Deus dar o sinal vermelho para ele 2 vezes. É o procedimento? É o correto? Deus não mandou orar por todos? Mas Deus acendeu o sinal vermelho, eu tenho que esperar, irmãos. Eu tenho que saber. Não aconteceu nada com a pessoa, eu continuo orando pela pessoa, a pessoa não morreu, também não ficou curado, porque ninguém me falou que saiu do hospital. E nós estamos nesse impasse, o sinal está vermelho. Tem coisas, irmão, que você vai viver, eu vou falar assim, muito na intimidade com Deus, você vai viver além da Bíblia. Não está escrito, mas tem coisa que Deus só vai te explicar lá no céu. E você vai viver, porque eu já vivi coisa que não está aqui, que não está escrita aqui, que não se explica, mas eu vivi, Deus deu resposta e foi vitória. Tem coisa que você só vai entender lá no céu. Tem coisa que você não vai entender agora. Tem coisa que você está passando que você não entende. Tem coisa que Ele não esclarece porque a gente não tem discernimento para entender, irmãos. A gente não tem discernimento para entender. Quem sou eu para julgar se a pessoa vai morrer ou vai viver? Meu papel é orar. Mas se Ele me deu sinal vermelho, eu tenho que esperar. Muitas pessoas, irmãos, eu já tive a experiência de uma pessoa que passou por isso. Ela falou assim, meu pai estava preparado. Já estava preparado, meu pai já era salvo, convertido, já tinha vivido muitos anos de vida, Deus querendo levar ele para acabar o sofrimento, e eu orando para ele ficar. Até o dia que Deus falou comigo, filha, eu quero levar ele para a glória, eu quero levar ele para mim. Ele vai conquistar aquilo que você almeja, ele vai para o céu, ele vai para a eternidade, ele já cumpriu os dias dele, ele já está no 80, 90, já inflado câncer. Eu não estou falando que tem que morrer, não. Eu estou falando que você não tem que orar pelo seu pai e sua mãe, que você ama muito. Eu estou dizendo que ela orava, e aí Deus, para aceitar, para cumprir a oração dela, não levava, e a pessoa estava sofrendo. A pessoa estava sofrendo, a pessoa tinha consciência, o pai já dizia que eu tenho consciência da minha salvação, eu sei para onde eu vou, mas as pessoas ficavam orando, e ele sofrendo, até o dia que Deus falou isso com ela, ela entendeu, e ele partiu, e ela está feliz porque ele está na glória, irmãos. Isso não tem preço. A gente saber que o nosso ente querido foi para a glória, foi para o céu, está descansando, está dormindo no Senhor, mas no dia do juízo final vai morar no céu. Isso não tem preço, e muitas vezes pelo nosso egoísmo, pelo nosso querer, a gente fica clamando e pedindo o agir de Deus. Então até no agir de Deus para curar, você tem que pensar, não é louco isso? Não é torto isso? Não é confuso? Mas é o que está escrito aqui. Não tente corrigir aquilo que Deus fez torto. É duro. E ele fala muitas coisas aqui. Ele fala muitas coisas dos princípios. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio. O suborno apodrece o coração. Irmão, quando você está sofrendo, você fica até meio pancada, não é? O sofrimento tira a gente do raciocínio, da lógica, do entendimento, tira a gente até da fé. Se a gente permitir, ele tira a gente até da fé, e a gente esmorece, a gente desanima. O Salmo 74 fala assim: o meu coração azedou, eu embruteci porque eu vi a prosperidade do ímpio, eu vi o desamor, eu vi a violência crescendo, eu vi tudo que você está vendo nesse mundo só piorando, o desamor, as doenças, as pragas, tudo piorando. Isso endurece o coração e você se entristece. São coisas que acontecem na vida da gente quando a gente ora muito. Eu até separei aqui um exemplo para dar. Eu trabalhava num lugar e eu passava todo dia na frente de uma casa de orixá que fazia fazia trabalho. E a gente tem experiência que esses lugares fazem trabalho para bem e para mal. Porque a gente já viu pessoas aqui convertidas que faziam trabalho para mal, só para mal, para destruir casamento, para destruir vida. Então eu não estou falando nada que é mentira, nem eu estou ofendendo a religião de ninguém, estou falando uma realidade. Trabalho feito, desmancho, trago, faço e aconteço, que às vezes é trabalhado lá no mundo do escondido, mas fazem isso. Então todo dia eu passava para trabalhar e orava: Senhor, fecha isso aí. Aí tinha uma placa lá, era uma coisa de esquina, tinha uma placa:
joga-se búzios, enfim, aquelas coisas. Aí, irmãos, eu orava e passava lá a placa, às vezes a placa estava caída, às vezes a placa subia, aí eu falava, agora vai fechar. Aí na semana seguinte eu passava, a placa estava maior, mas bem amarrada. E eu orando para aquele terreno fechar. Poxa, não estou fazendo nada, né? Eu faço isso aqui todo dia, eu vou pedir a Deus fechar. Quanto mais eu orava, parecia que mais o negócio crescia. Até um dia que fechou. Irmãos, fechou e eu fiquei feliz. Falei, o Senhor ouviu a minha oração. Passou uma semana, abriu de novo. Aí botou lá, sob nova direção. O Satanás levantou, agiu. E eu fiquei triste. Eu falei, poxa, a gente ora, e às vezes a coisa não acontece. Entristece, irmão. A palavra de Deus diz que a bênção demorada endurece o coração. Lá em Provérbios fala isso. E aí você viu, orei, o negócio fechou. Daqui a pouco abriu de novo. Eu fiquei triste. Fechou de novo. Aí sabe o que aconteceu? Sábado eu passei lá, tinha um povo maluco lá fazendo uma oração no meio da rua, também chamada de ar livre, com uma caixa de som desse tamanho pregando. O lugar fechou e virou uma casa de oração. Amém? Eu vou dar amém que eu gostei muito. Quando eu vi, eu falei, que luta, que vitória. Quase 20 anos orando para esse lugar. Estou combatendo mal, estou fazendo aquilo que Deus fala. O lugar foi transformado, pintado de branco, tirou-se os letreiros, tinha um pastor lá pregando com uma caixa de som desse tamanho no meio da rua. Ar livre, 7 horas da noite. Eu fiquei tão feliz com aquilo, irmão. Aí eu falei, Senhor, quanto que eu já te aborreci, né? Ficando triste no tempo da luta. No tempo da luta eu ficava triste. No tempo que estava aberto eu me entristecia. Entendeu? Porque eu achava que não ia ter resposta. Mas Deus tem resposta, irmão. Deus tem resposta. Deus tem resposta. Às vezes eu vou ser usado e dizer, às vezes você nem vai ver, mas vai acontecer. Se você crer, diga amém. Porque tem muita coisa que vai acontecer depois que você morrer, depois que você se for. Tem muita promessa para a sua descendência. Tem muita promessa para frente. Tem muita promessa que você ainda vai viver. Tem muita coisa para você viver na vida profissional, pessoal, física, espiritual, emocional, que Deus vai cumprir. Amém? Mas você está no momento de luta e Deus fala assim, ó, não se apresse, versículo 9, não apresse o teu espírito a se irritar. Versículo 9 diz assim, porque a ira se abriga no seio dos tolos. Nem diga assim, os dias passados foram melhores do que esse. Poxa, no passado eu fui melhor. Porque isso não é sábio falar isso. Porque se você está dizendo que o passado foi melhor, é porque o futuro não está bom. É porque o presente não está bom, porque você está triste, está amargurado. Aí às vezes você está reclamando de uma coisa que podia estar muito pior. Porque o povo hebreu, quando saiu do Egito, que foi para a luta, que ficou preso ali, não sabia se o mar vermelho ia abrir ou não, eles tiveram saudade do deserto, do Egito. O povo era escravo no Egito, foi liberto por Deus, mas quando estava no meio da luta, ficou com saudade do Egito de novo. Será que a gente está com saudade do passado? Será que a gente está com saudade das cebolas? Porque a Bíblia diz que o povo hebreu estava com saudade das cebolas do Egito. Cebola é aquilo que faz chorar. Cebola na macumba também é coisa ruim pra caramba. É para matar, é para sofrer, para arder. Entendeu? Então, eles estavam com saudade dos rituais que eles viam lá no Egito, que eles viam as pessoas ir para frente, e eles achavam que ele não ia, e eles estavam com saudade de coisa ruim. Às vezes a gente está com saudade de coisa que nos fez sofrer lá atrás. E Deus hoje fala para a gente esquecer. Sabe? Deus fala aqui para nós, não sejas demasiadamente justo. Porque tem gente, irmão, que não se converte porque quer tudo muito certo. Essa semana eu passei por uma pessoa que falou isso. Não, eu só não me converto porque eu ainda vejo umas coisas erradas. Se você for esperar isso, você não se converte nunca. Se você for esperar a coisa certa, você não converte nunca. Você vai ficar julgando, vai ficar achando procedimentos errados em todo mundo e não vai ver vitória. É isso que ele quer dizer com isso aqui. Não leva tudo a ferro e fogo, não leva tudo assim, porque senão você não vai achar nenhum justo na terra. E esse rapaz falou para mim, olha, vou falar para você, eu fui trabalhar e aí ele me buscou, me levou na obra, e aí ele foi falando, conforme eu fui falando de Jesus, ele falou assim, eu já morei na rua. Eu passei 2 dias na rua sem ter o que comer, então eu sei o que é isso. Eu sei que tem gente na rua por causa de droga, por causa de vida, por ser levado, por isso, por aquilo, mas eu passei por necessidade, então eu sei o que é viver na rua. Eu já tomei um tiro na boca, a minha vida prosperou, eu fui fazer uma festa para minha filha, o ladrão passou, quis levar meu carro, deu um tiro na boca. E a gente olha para a boca dele, nem cicatriz não tem,
nem buraco. Às vezes tu opera, fica uma queloide feia, né? Ele nem buraco não tem. Eu falei, então tá faltando o que para você se converter? Tá perdendo tempo. Não, porque eu vi falar que tem gente que... essas igrejas que pedem, só pedem dinheiro, que deixa a pessoa sem comer, porque a pessoa dá tudo que tem. Eu falei, irmãos, você está com cheio de milagre. Você está cheio de testemunho para contar e você está se perdendo com isso. Você está perdendo seu tempo. É isso que fala aqui, não seja demasiadamente justo. Porque você vai esperar o que para se converter? Tudo está certo? Tudo ser perfeito? O pastor ser maravilhoso? A mulher do pastor ser delicada, ser gentil? Não adianta, irmão. Eu tenho até coisa para falar desse versículo de cima, não se irrite. Todos aqui já notaram como eu sou irritada. Eu sou irritadíssima, irmão. Todo mundo que convive comigo já sabe. Eu sou grosseira, eu sou grossa, assim, sou irritada. Só que depois eu esqueço e amanso. Eu esqueço rápido. Eu sou igual Paulo, colérico. Não sou igual Pedro, que era sanguíneo, mas... Sabe, tem hora que me dá uma ira mesmo, uma irritação de ver coisa errada, de ver lerdeza, e Deus não quer, Deus não se agrada, Ele fala assim, demora a se irritar, não se irrita logo não, senão você vai se irritar à toa, às vezes você vai destratar os outros sem necessidade, para fazer coisa que você não quer. Então tem coisa, irmão, que a gente não pode levar a ferro e fogo, porque senão a gente se perde. Como essa pessoa trabalha no meio de muita gente que é crente, aí porque ele vê muitos crentes errados, ele não quer se converter. Está perdendo tempo, irmão. E como o pastor falou aqui hoje, você tem que estar preparado. Você não sabe o dia da morte, você não sabe o dia de amanhã. Pode ser assim, irmão. Pode ser no piscar de olho Jesus voltar. Jesus pode voltar só para você também e você morrer de hoje para amanhã e não saber sem salvação, porque você ficou olhando para os outros. Olha para Deus, olha para o Evangelho, esquece os outros. É isso que Deus te fala aqui essa noite. Sabe, irmãos? A gente não tem resultado para tudo. A gente não tem resposta para tudo que a gente passa. A gente não sabe o que a gente vai passar. Mas a gente tem princípios a seguir. A gente tem coisas que a gente tem que fazer. Esse menino é a coisa mais linda e ele distrai todo mundo. É um conversador. A gente tem que ser puro assim, igual criança, sabe? Coração de criança, mente de criança. E às vezes a gente fica com a mente cheia, poluída, cheia de coisas que nos impedem de olhar para Deus. E Deus é maravilhoso, porque Ele é tão aberto, Ele é tão bom com a gente, que Ele fala assim, versículo 17, Ele fala assim, mas também não sejas demasiadamente ímpio, não sejas louco, por que morrerias fora do teu tempo? Sabe o que Ele está querendo dizer com isso aqui? Que às vezes você pode se aborrecer por causa de coisa que não está acontecendo, por causa de milagre que você não está vendo, por causa de erro que você está vendo nos outros, e aí dá vontade de chutar o pau da barraca mesmo, fazer umas besteiras. Eu não vou negar que às vezes você tem vontade de brigar com alguém, às vezes você tem vontade de fazer coisas, às vezes você tem vontade até de desistir do Evangelho. Mas Deus fala assim hoje, não seja demasiadamente ímpio, não seja demasiadamente errado. Ele está querendo dizer assim, eu sei que você não vai ser certo, mas eu vou te dar força para você seguir. Agora não erra demais não, não erra, não faz demais não, porque senão você pode morrer fora do tempo. É muito lindo, é muito profundo, né? Mas é muito duro. No dia do aniversário da pessoa, ela está querendo felicidade, alegria, e ela vê essas coisas acontecerem e tem que falar, sabe, irmão? Porque a gente passa por experiências que não tem como explicar, irmão. Não tem como explicar. São coisas que a gente vive, que a gente não entende, que eu estou falando que não está na Bíblia, e isso é muito até perigoso de falar, e quando chegar lá em cima eu vou ter que perguntar para Deus. Porque tem hora que a gente não entende, é o momento teu de intimidade com Deus. Como eu falei, qual é o plano, por que isso está acontecendo? Não interessa, Deus vai dar resposta. Olha só o que a gente já passou na nossa vida, irmãos. O pastor já corrigiu a pessoa, a menina, ela não queria correção, tudo bem, ela vinha para a igreja, tinha dia que ela era batizada no Espírito Santo, mas no outro dia ela estava fazendo coisas terríveis. E essa menina, ela gerou uma mentira, uma contenda, uma fofoca tão grande lá na rua Pacoval, que quase nós fomos atingidos, sabe? Quase que o diabo fecha a igreja por causa de fofoca da menina. A menina inventou uma fofocaiada, e vocês sabem que fofoca mata. A fofoca é capaz de acontecer uma tragédia, uma desgraceira. E essa menina levantou uma mentira contra nós, e contra um monte, e contra pessoas que um monte, porque ela estava revoltada porque Deus corrigiu ela. E aí, sabe o que aconteceu? Ela orava pelo pai dela que estava preso lá no Maranhão. O homem foi solto. O homem foi solto no meio daquela revolta daquela menina com a igreja. Eu falei, Senhor, o Senhor, em vez de estar tratando, eu vou falar, cara, o Senhor, em vez de dar uma castigadinha nela, que ela está fofocando, está falando mentira, o Senhor vai e abençoa. Ela orava muito pelo pai dela. O pai dela estava preso injustamente lá no Nordeste.
E ela orava muito pelo pai dela, e Deus não ouviu oração. No meio da encrenca que a garota estava fazendo, Deus não ouviu oração e não soltou um homem lá. Aí Deus falou para mim, o propósito não era com ela, era com ele. O propósito às vezes não é com você. O propósito pode ser com aquela pessoa que você está orando. Eu não vou julgar, Deus quis libertar ele, quis livrar ele, livrou, libertou ele lá, irmãos. Como é que eu vou explicar um negócio desse? E a menina toda errada, e depois a menina saiu da igreja errada, depois ela voltou para outra igreja e ela casou. E Deus a tem em bom lugar e cuide dela, porque às vezes a gente é demasiadamente ímpio e podia ter se perdido. E nem assim Deus deixou se perder, nem perdeu a bênção. Então às vezes você vê gente que recebe bênção, ninguém merece, mas você vê gente que pisa na lona e está recebendo. E você tem que falar isso, eu vou ter que falar aqui que eu sofri livramentos porque Deus deu. Já sofremos livramentos lá de chegar na igreja, a igreja estava fechada. Nós ficamos meia hora dentro do carro, esperando a igreja abrir, porque o irmão que vinha abrir a igreja chegava quase na hora de abrir. O carro era preto, com vidro preto, e nós ficamos dentro do carro. Quando foi no dia seguinte, o vizinho falou assim, ó, o vizinho não era nada envolvido, não fazia nada, era vizinho da igreja, falou assim, ó, o pessoal mandou dizer, quando vocês chegarem, vocês saem do carro e dão uma voltinha, que é para eles verem que são vocês. Porque vocês ficaram meia hora na mira do fuzil. Irmãos, quem me livrou foi Deus. Eu não estou vendo, não estou sabendo. Quem nos livra de tudo é Deus. Podia ter tomado a 1 quilômetro de distância, eles acertam, né? Eles estavam de olho, eles estavam com medo de saber quem era, o carro preto, o vidro preto. Tudo bem que ele tiver chegar ali todo domingo, toda semana, mas eu tenho certeza que está ali dentro. Então quem livra é Deus, irmãos. Eu vou entender isso, se está na Bíblia, nunca mais aconteceu, eu tenho que falar. Eu tenho que falar, são coisas que acontecem. Semana passada, um pastor amigo nosso passou mal lá em Saracuruna. Ele teve um ataque epilético de madrugada, na rua, andando de bicicleta de noite. A rua lá está meio deserta, está meio perigoso. Ele passou mal. Quem acudiu ele foi os bandidos. Os bandidos falaram, o pastor fulano está passando mal, vamos levar. Levaram para o hospital? Deus usa quem ele quer, irmão. Eu não posso falar. Não tenta corrigir aquilo que Deus fez torto. Não tenta bater cabeça, sabe? São muitas coisas, a gente já passou aqui. O pastor corrigiu uma irmã, a irmã casou no Senhor, pediu para casar, fizemos o casamento, ela casou, tudo certinho. Daqui a pouco ela queria separar do marido para voltar para o antigo. Aí o Jorge falou, não é bagunça não, você não casou no Senhor com ele, você não pediu a Deus, agora você quer voltar? Eu falei, Jorge, você é muito duro. Ele falou, eu tenho que corrigir a ovelha é minha. O pastor corrige as suas ovelhas. Se eu falar com ela e ela não quiser saber, é problema dela. Mas se eu não falar, eu pago o preço junto com ela. E essa pessoa chegou lá no morro, fez fofoca para o bandido e falou assim, aquele pastor é isso e aquilo. Aquele pastor não vale nada, aquele pastor não presta, vocês deviam fazer alguma coisa com ele. O bandido falou assim, eu conheço aquele pastor, ele é homem de Deus. Nunca veio aqui, irmão. Então, em vez de eu ter o testemunho do irmão que é crente, eu estou tendo o testemunho do bandido. Isso é muito pessoal, é muito íntimo, é para a gente falar na intimidade, sabe? Eu não tive a defesa da pessoa que estava sentada aqui na igreja, que foi abençoada pela igreja, que queira ou não queira, teve um casamento bancado pela igreja, se restaurou, mas o diabo é sujo, queria ela tirar ela para o mundo de novo. Eu não tive essa defesa dela, eu fui tendo bandido. Jesus é quem ele quer. Olha que eu estou dando um testemunho bom para o bandido. Ele não veio aqui, mas ele sabe de tudo, né? Bem informado. E se ele não é bem informado, foi o anjo que soprou no ouvido dele. Então não tente querer fazer, sabe? Corrigir aquilo que Deus faz. Não tente modificar, mas também não tente errar demais não. Não meta o pé na jaca não, para não morrer antes do tempo, amém? A gente vê muita coisa errada, a gente vê muita coisa fora do testemunho, mas a gente não pode se perder, a gente não pode desencaminhar, porque se a gente se perder, irmãos, é morte eterna. Se a gente se perder, é precipício, é caixão, e Deus não quer isso. Deus quer você feliz no dia da alegria, mas se você passar por uma luta no dia do mal, reflita, pense em Deus, confie, não se perca, não, sabe? Tome posição, não tome atitudes precipitadas.
Eu trabalho com uma pessoa, eu gosto muito de dar testemunho, porque acho que o testemunho, ele massifica a pessoa. Trabalho com um rapaz e aí houve uma tragédia na casa dele. O filho dele juntou-se com a menina engravidou e tiveram um neném, e o neném era felicidade para todos, e ele tendo um netinho em casa, maravilhosamente. De repente o neto teve um mal súbito, morreu do coração. E o bebê nasceu bem, forte, saudável. E uma semana ele morreu do coração. Morreu em casa, teve lá um sopro, o mal súbito morreu. E a família ficou destruída, porque aí era o pai, a mãe, os avós, cuidando ali da criança, junto com o pai e a mãe que eram novos. Mas aquilo foi uma surpresa para todo mundo, foi terrível, foi trágico. Foi assim, ninguém está esperando, nasceu uma vida e uma semana você perder aquela vida. Aquilo foi muito, muito baque para ele e para a mulher dele, porque na verdade quem estava cuidando da criança era mais a avó do que a mãe. Porque a mãe menor de idade, adolescente, sem experiência, na maturidade a avó que estava cuidando. E eles tomaram um baque muito grande. E aí no dia do enterro eu liguei para ele. A gente está vivendo a situação do enterro e a gente está procurando casa para se mudar. Falei, como assim? Vocês estão vendo o enterro? O enterro está todo enrolado porque o documento não sai lá do hospital, complicou com a criança, essa situação de criança que morre em casa é complicado, e nós estamos procurando uma casa para se mudar porque nós não vamos aguentar ficar lá. Quem sou eu para falar da dor do outro? A pessoa perdeu um ente querido dentro da sua casa, eu sei o que é isso. É duro. E ele, não, minha mulher não está conseguindo ficar lá dentro, ela não consegue ficar. Morreu no quarto, junto ali, no quarto que eles dormiam, entendeu? Ela não consegue, imagina essa dor. Ela não está conseguindo ficar lá, nós vamos ter que se mudar, nós vamos ter que se mudar. Mas hoje ainda, essa semana, o mais rápido possível, que nós não vamos aguentar ficar. Irmãos, e ele passou o dia inteiro andando, e o dia seguinte andando também, procurando casa para se mudar, que ninguém ia aguentar ficar na casa, por causa da tragédia que aconteceu. E aí aquilo ali foi passando, os dias foi passando, ele não conseguiu arrumar uma casa para morar. Deus fechou totalmente as portas, quem estava para alugar não alugou para ele, quem estava para vender não quis dar, os parentes que tinham a casa também não abriram a porta. Acabou que eles ficaram na casa, tem um mês que a criança faleceu, e ele está fazendo reforma na casa, para aumentar a casa. Eu falei, mas que coisa, né? Um dia quer se mudar. A gente passa umas lutas na cabeça da gente, que a gente quer chutar o balde, quer fugir, quer correr. Mas tem hora que não tem para onde correr, irmãos. Eles não tinham para onde ir, então eles continuaram dentro da casa. Deus deu um conforto, que eu não vou dizer que é outra pessoa senão Deus. Deus perdeu um ente querido, uma criança, um bebê dentro da minha casa, e ainda consegui me manter ali. Entendeu? Ainda consegui me manter ali. E aí eles estão se levantando, se reerguendo, e falou assim, não, minha mulher, estamos fazendo um outro quarto. Estamos fazendo um outro quarto para ampliar, para a gente dormir naquele quarto. Estou fazendo uma varanda. E a coisa mudou, irmão. E o quadro mudou. E o quadro muda. E as coisas mudam. Eu não estou dizendo que tragédia não é para ser vivida. Tragédia é para ser vivida sim. Mas tem gente que nunca consegue sair da tragédia. Aí nunca consegue se levantar. Quantas são as pessoas que vocês veem que está aí em quadro de depressão, quadro de clínico de doença, porque perdeu um ente querido e não conseguiu se levantar? São muitas as pessoas, irmão. Se você não pedir força de Deus, tem conforto que só Deus pode dar. Tem consolo que eu não consigo medir. Eu conheço gente que perdeu um ente querido. E se não for Deus para suportar, não vive, irmãos. E tem gente que não está vivendo. Tem gente que depois que a pessoa morreu, está vivendo no lixo, na droga, sem conseguir se recuperar, porque não teve esse esforço. Não teve, não buscou, não quis. Eu não sei o que aconteceu, porque eu não estou aqui para julgar. Eu só sei que aconteceu, nós temos que superar. Amém? Amém. Receba essa palavra do que Deus está falando hoje. No dia da prosperidade, goza o bem. Mas no dia da adversidade, considera, reergue, levanta, faz alguma coisa. Porque se você não se levantar, as coisas podem piorar e o diabo passar por cima. Amém? Hoje é meu aniversário. É muito legal ver como é que tem pessoas que lembram de mim, pessoas que estão distantes, pessoas que estão fora e ainda se lembram, sabe? É muito legal você se sentir querido, porque às vezes você sente assim, na brevidade do mundo, na pressa, na correria, parece que ninguém tem tempo mais para nada, ninguém faz mais nada, todo mundo só tem tempo de buscar as coisas para si e trabalhar, e pagar as contas, e cuidar dos filhos, e fazer as coisas da casa. Parece que não tem tempo para mais nada. De vez em quando a gente tem que tomar um tempo, parar um tempinho e pensar.
Meu amigo faz aniversário hoje, meu pai, minha mãe precisa me ver. A gente precisa dar uma freada, irmão. A gente precisa parar, tentar fazer as coisas certas, porque senão a vida vai passar e a gente não vai ver, a gente não vai curtir, a gente não vai gozar alegria, a gente não vai ser feliz. Então, como eu estou dizendo para os irmãos, tem dia que a gente tem a palavra, mas a gente não tem as respostas para a nossa luta. Mas a gente tem os princípios que a gente tem que seguir. O versículo 20, ele é bem claro. Ele fala assim: na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Então, você é justificado por Deus. Você não é de todo justo. Vai ter um dia que você vai pecar. Mas não leve isso a ferro e fogo. Peça perdão, se redima e volte para Jesus. Amém? Amém.